Então vamos lá, roda a vinheta aí da Resenha Cultural. Consta, vou te dar a chance de falar um pouquinho do seu próprio livro, tá? Confissões de um ex-libertário. Então você pode aí tentar resumir o que é o libertarianismo, por que você era libertário e por que deixou de ser um libertário. Pô, em 2, 3 minutos. Não. Que pedreira! A gente Não, tem vamos ainda lá. até 10h10, você fique à vontade. Aí. Não, eu vou Vou tentar chamar a manter. resenha antes para a gente não ir até 10h30. Eu vou tentar manter o mais resumido possível, o que obviamente vai pecar então por generalizações bárbaras. Via de regra, o libertário é aquela história do tem Estado, sou contra. O Estado é opressão e não sei o quê. E eles têm uma boa dose de razão nisso. Né? O imposto é imposto, não é voluntário e por aí vai. Qual é o problema com os libertários? E eu explico a trajetória nesse livro. É que eu comecei a perceber que alguns tratavam isso como a descoberta de uma pedra filosofal. E isso leva o princípio de não iniciação de agressão. O cara descobriu a pedra filosofal para vida em sociedade. E aí, de uma forma um tanto imatura, e não é por acaso que o libertarianismo seduz muito jovem, é a porta de entrada para muito jovem nesse papo de liberdade e filosofia política, eles começaram a derivar daí todo tipo de afirmação muito peremptória, radical. O livro Ethics of Liberty, do Murray Rothbard, é um bom exemplo disso. Né? O cara começa a chegar numa vibe de o pai não é obrigado a alimentar o filho, então você pode condená-lo moralmente, mas não judicialmente, se ele deixar o filho morrer de inanição e ficar olhando o filho. Umas coisas meio bizarras, né? E eu comecei a perceber isso, que alguns libertários estavam confundindo as coisas, misturando um monte de coisa. Eu criticava uma figura esquisita que saiu na capa da Folha, com olho vermelho, tatuagem de demônio na testa, e eles falavam, você não é mais liberal porque está criticando a mulher. Eu falava, vocês não entenderam nada, eu estou usando minha propriedade privada para emitir a minha opinião sobre um julgamento de valor moral de uma pessoa que publicou aquela foto. Como assim eu não sou liberal por emitir um julgamento? Então, a coisa de não julgamento de libertários meio bobocas, né, que não entenderam o mundo. Então existe isso, a pedra filosofal, o radicalismo, tem Estado, sou contra, tudo é escravidão, então o suíço hoje é tão escravo quanto o negro que ia no navio acorrentado e para plantation. Né? Então um monte de aberrações derivadas de premissas simplórias e infantis. A questão que você trouxe, Lacombe, dos valores morais, é importante mencionar porque existe a figura do libertário cristão, conservador em costumes. Ele é conservador nos costumes, só que ele acha que o Estado não tem nada a ver com isso. Ele quer o Estado totalmente fora da equação e acha que os valores vão ser disseminados na guerra cultural, dentro da livre expressão e com base na persuasão e não na imposição. É um ponto. Eu conheci alguns assim. No Mises, no Instituto Mises, tem alguns assim. Né? Fazem ótimos trabalhos do legado da igreja, do cristianismo, mas tem muitos libertários, via de regra, que não entendem que a liberdade individual, que eles tanto valorizam, não sobrevive num vácuo de valores morais. Então, esse é o meu principal ponto e minha principal crítica. A minha guinada do liberalismo com viés libertário para o liberalismo com viés conservador foi me dar conta da importância do entorno, dos valores morais, do papel até da religião, é o livro que eu vou indicar. Né? Então, eu comecei a ver que os libertários estavam adotando posturas muito contraproducentes até para o fim que eles pregam, defender a liberdade individual. Um exemplo é essa coisa do hipersubjetivismo. Cada indivíduo é uma ilha. Aí o cara acha que é um cachorro, quem somos nós para dizer que ele é maluco, né? São 52 gêneros e mais algumas coisas esquisitas. Transespecicismo e por aí vai. Então, a turma libertária começou a flertar com coisas muito estranhas, muito esquisitas. O meu livro é uma tentativa de resgatar o bom e velho liberalismo clássico com a pitada de conservadorismo fundamental para a sua sobrevivência. Então, a minha dica hoje... Oi? Posso dar um pitaco nesse livraço? Minha dica. Fala. Deixa aí, então, Lacombe, para as pessoas verem, porque esse livro eu acho fundamental. O meu filho vai fazer 23 anos e, claro, como todo jovem, passou por esse caminho de flertar, né? Vou ser um libertário,
imposto é roubo, o Estado tem que estar fora da vida, absolutamente todo o manual libertário que vocês imaginarem, ele flertou com isso ali nos 17, 18 anos. E o nosso querido Constantino mandou um exemplar para o Gabriel, fez uma dedicatória maravilhosa para o Gabriel. Gabriel leu a dedicatória, falou assim: não, deixa aqui por enquanto, eu não sei se eu quero ler. Eu falei: você sabe que o que tem ali vai te puxar de onde você está. Eu te desafio, leia. E aí passou pouquíssimo tempo, ele leu o livro e ele falou: olha, eu já estava com um pezinho na saída, né, desse ambiente libertário, e o Constantino foi a pá de cal. Mamãe, o livro do Constantino veio e falou: pronto, está aqui. Então eu quero deixar aqui publicamente, já tinha falado isso com Consta e agora publicamente, que o Constantino foi uma das pedrinhas, dos tijolinhos colocados ali no caminho para o meu filho sair. Que legal. Mas a gente torce muito pelo Milley. E hoje é assim, um menino, né, super cristão, conservador, mas o Consta teve seu dedinho ali. Que bom, legal. Que bom. Bom, a minha dica é exatamente isso. Como salvar o Ocidente, do Spencer Klavan, que é um grande estudioso dos clássicos, né, da Grécia e tudo, e ele fala basicamente o seguinte: o Ocidente está vivendo 5 grandes crises. Uma delas, o relativismo, né, o que é verdade, a verdade existe. A outra é, uma vez mais, o culto do corpo misturado com o ódio do corpo. Tudo precisa ser feito, mutilar o corpo e tudo, né, essas coisas que a gente vê, essas aberrações. Então, um resgate do elo espírito e corpo como uma unidade só do ser humano, a crise da religião, a crise do regime, e o livro é fantástico, é um livro pequeno, não é um livro tão grande, e ele vai nos clássicos, e é óbvio que ele tem a religião dele, a gente sabe qual é a minha, é a do Paulo, é a do Lacombe, é a da Ana, e ele acha que tudo isso que está sendo debatido na era moderna já foi debatido antes. Os clássicos debatiam essas coisas. E eles têm as respostas. Então, em vez de a gente tentar inventar a roda, vamos olhar o que os grandes filósofos, os grandes teólogos discutiram em relação a essa questão de corpo e alma, e de sentido para a vida, que é a outra grande crise, né? A falta de sentido para a vida. Tudo isso tem respostas. E ele oferece as respostas sem spoiler, mas não dá para flertar só com o libertarianismo, não. Tem que ter uma pegada nas tradições religiosas para resgatar isso. Bolsonaro, você. Não, a minha dica é a 6ª temporada agora de The Crown, é a última temporada também de The Crown, estreou dia 16, é isso? E até assim, eu ia mencionar um trecho bastante específico do 2º episódio dessa 6ª temporada, que eles já estão ali naquela fase Princesa Diana e tudo mais. E no comecinho, ali, antes dos créditos desse 2º episódio, eles mostram 2 fotógrafos. Um é paparazzo. E é aquela coisa, aquela vibe meio libertária ali que os libertários exaltam. É o sucesso, inclusive financeiro, a qualquer preço, a moral, o homem é uma ilha. Então o que vale é o sucesso, é o prazer, é a exaltação de si mesmo. E o outro fotógrafo é um fotógrafo ali que tem uma lojinha, acho que é em Edimburgo e tal, e ele tem uma pira de tirar foto da rainha, nas aparições públicas da rainha, e ele tira foto, retrato das pessoas, enfim, é uma pessoa que trabalha discretamente, tem a sua vida. É só isso o trecho, não tem nada não tem nenhum tipo de mensagem assim explícita, ele só mostra a história desses 2 fotógrafos, e eu acho isso fenomenal. A gente acabou até não falando, né, tanto lá do Lula, com essa pauta sindical aí de proibir ou restringir o trabalho no feriado. E eu tinha até toda uma anotação aqui feita para falar que um dos valores que a gente precisa resgatar urgentemente no Brasil é justamente o valor do trabalho, não só o valor econômico do trabalho, para a economia, para aumentar o PIB, essa coisa toda, mas o valor também moral do trabalho, né? O trabalho como um sentido, algo que dá sentido
para a sua vida. Afinal de contas, a gente passa aí 8 horas, às vezes muito mais do que isso, trabalhando. Então, a gente tem que olhar o trabalho não como uma maldição, não como que é como a esquerda olha, como uma relação, o opressor ali te obrigando a trabalhar, você é um escravo, né, do seu patrão. Nada disso. O trabalho, você pode encontrar uma redenção, para quem acredita nisso, por meio do trabalho. Por isso que por isso que eu quero recomendar que vocês assistam The Crown, que é uma ótima série. Ela tem um certo viés monarquista ali. Meu coração pende um pouco para o monarquista, fica achando que a monarquia é um pouco solução para tudo, meio como os libertários ali, vira uma panaceia. Talvez, em alguns episódios, talvez você comece que a Rainha Elizabeth, como ela é retratada ali, ela tem um senso de dever muito grande. Então você fica sonhando, né, com um presidente, seja lá o Milei, ou seja aqui no Brasil, com um senso de dever. Isso é uma coisa profunda, né, esse senso de dever. Mas, enfim, tirando essas sutilezas, eu recomendo ótimas histórias, ótimas atuações, e também tem episódios ali de um fundo moral muito, mas muito legal mesmo. The Crown, então, é a dica do Paulo Pouzanoff. Ana, faltou você. Bom, eu vou dar uma dica que foi dada aqui pelos meus queridos Lacombe e Constantino. Essa semana eu tive a oportunidade de ver o documentário do Netflix Ordinary Men, ou seja, Homens Comuns. E eu fiquei tão chocada com o documentário que a minha coluna na revista Oeste foi exatamente sobre esse documentário, porque nós estamos em 2023 vendo essas atrocidades sendo cometidas contra judeus nas redes sociais, em manifestações enormes pelo mundo, e você pensa, peraí, o Holocausto foi logo ali, aquele ódio todo pelos judeus, e quando nós vimos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente pensava até 7 de outubro, nossa, isso nunca vai acontecer, foram páginas horríveis. E hoje, 2023, o antissemitismo, a flor da pele no mundo, inacreditável. E essa série fala exatamente como homens comuns, advogados, dentistas, encanadores, como eles se tornaram assassinos em massa. E debate ali sobre a psique humana, de como uma pessoa comum pode cometer esse tipo de atrocidade. Eu fiquei muito impactada. O tem quarto um batalhão, o quarto batalhão mais assassino dos nazistas. Esse documentário Foi feito tem um livro muito bom. comuns. Tem um livro muito bom sobre isso também, Ana, que é Os Carrascos Voluntários de Hitler. É muito bom esse livro também, fala a mesma coisa, que não é meia dúzia. O problema é quando o mal se entranha, né, na sociedade e atinge aí o homem comum. E a gente tem visto isso muito pelo mundo, infelizmente, neste momento. Tá aí. Essa é a dica da Ana. O livro é muito bom, Homens Comuns, o documentário é muito bom. Acho que o silêncio não pode ser uma opção em 2023, como foi, né? Nos anos 40, nos anos 30, depois nos anos 40. O silêncio dos não-judeus não pode ser uma opção. Não tem como ser uma opção. É questão de estar falando de civilização e barbárie. E o silêncio de quem não é judeu sobre o que aconteceu em 7 de outubro é uma pedrinha a mais ali no cesto da barbárie, é um apoio a mais. O silêncio não pode ser uma opção. Bom, e para a gente encerrar o programa, o Javier Milei estava discursando agora, discurso da vitória. A gente acha que tem um trechinho aí para mostrar, vamos ver. Essa é a festa ali dos argentinos depois da vitória do Javier Milei. Portanto, Javier Milei, eleito presidente da Argentina. Pouzanoff falava da necessidade da valorização moral do trabalho, da valorização do trabalho de forma geral. E o que eu tenho certeza que o Milei vai conseguir é valorizar os impostos, né?
que os argentinos pagam. Isso com certeza vai ser valorizado. E o Costa falava Lacombe, Diga. só uma frase importante do tom do discurso, ele disse, não há lugar para gradualismos. Então, de novo, a realidade se impõe, mas ele está certo em tentar puxar a sardinha para o seu lado, né? Ele está com capital político de quem venceu com alguma folga, e isso, ao longo do tempo, vai se desgastando. Então, ele tem que aproveitar agora, né, para tentar fazer o que der para ser feito. Mas o tom do discurso dele é esse, não há lugar para gradualismo. A Argentina é um paciente terminal. É um paciente terminal. O TI é o jeito, não tem outro jeito. Mas venceu o Javier Milei. A gente sabia muito bem qual seria o caminho se o Sérgio Massa tivesse vencido. Se o Milei ainda é uma dúvida, né? A gente tinha certeza de qual seria o caminho da Argentina, seria cavar mais o precipício em que já está metido o país. Né? É triste. Ô, Lacombe, diga, a Argentina é o país da esperança hoje mesmo, né? Campeão do mundo, Papa, e agora o Javier Milei aí tentando dar um jeito no país também, politicamente, economicamente, é esperança mesmo. É uma reação. Tomara que seja. Agora, 10h16, batemos o nosso recorde. 10h16, horário de Brasília. Termina aqui o programa 4x4, 43ª edição da nossa terceira temporada. E eu agradeço muitíssimo a participação do Paulo Pousonoff. Para quem não é assinante da Gazeta do Povo, eu recomendo que assine a Gazeta só para ler os textos do Pousonoff. São maravilhosos.